Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um sábado, né? 25 de abril de 2026. E hoje é o dia em que as delegações de Estados Unidos, né? E a delegação do Irã, né? O Abbas Araqi, né, que é o chanceler iraniano, e o vice-presidente norte-americano, né, o James David Vance, eles vão se encontrar separadamente com o primeiro-ministro do Paquistão, não é? Porque hoje vão chegar as propostas, né, para o principal, né, foco do que eles têm, que é a guerra, o acordo de paz, né, o acordo de prolongar o cessar-fogo em caráter definitivo, ou seja, encontrarem pontos em comum para chegar à paz, né? Todo mundo que está acompanhando sabe que os iranianos usaram o Estreito de Hormuz como arma de guerra, né? A guerra geopolítica, fecharam o estreito, minaram o estreito. Os americanos foram lá, retiraram as minas, fecharam os portos iranianos e aí, né, deu ao Irã uma nova situação para poder, né, negociar, porque ficou feio, eu diria, né, para o Irã. E feio, e também ficou, digamos assim, financeiramente muito pior, muito pior. Bom, nesse sábado, dia 25, na parte da manhã e na hora do almoço, né, eu estou fazendo esse áudio aqui um pouco depois do almoço, por volta das 14 horas, né, a gente encontrava muitas matérias na mídia tradicional falando sobre, então, essas propostas que cada lado vai entregar ali para o premier, né, paquistanês, que está intermediando as negociações. O fato é que, antes de eu ler um trecho das matérias, né, quais são os pontos, né, principais, o que os Estados Unidos querem efetivamente, né, o que eu acho aqui? Eu vou continuar com aquele meu parecer de que o Donald Trump, ele está construindo com esse tempo e todas essas negociações que são, né, acabam não chegando a lugar algum, não chegam a um ponto em comum, até porque você vê, né, páginas da mídia que diz que as exigências do Irã, na minha opinião, também não acho que o Irã está em condições de exigir alguma coisa, né? Então, o que acontece? Eu acredito que o Donald Trump ele está construindo, com todas essas derrotas, e vamos colocar essa derrota entre aspas, né, a palavra derrota entre aspas, com essas derrotas diplomáticas, ou seja, não chega a acordo nenhum, o Donald Trump ele vai construindo um dispositivo moral para ele atacar a infraestrutura iraniana e sair de uma certa maneira sem, digamos assim, sem a imagem de que ele é o agente perverso, de que ele é o mal nessa história.
guardadas as devidas proporções, né? A gente tem sempre que usar essa expressão, guardadas as devidas proporções, é algo parecido com o Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Que quem acompanhou, quem sabe a história da guerra entre Estados Unidos e Japão na Segunda Guerra Mundial, que começou lá no dia 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses atacaram as bases americanas na ilha de Pearl Harbor, no Havaí, não é? Na ilha não, a base chamava Pearl Harbor, no Havaí. Aquilo aí provocou uma guerra entre os dois países, basicamente, e os americanos entraram no conflito, a Segunda Guerra Mundial. Só que os americanos, eles foram 4 anos, né, de 41 a 45, o principal inimigo era o Japão. Os americanos foram para enfrentar os alemães, né, os nazistas, só lá no meio de 44, no dia D. Não é? Então o grande inimigo dos Estados Unidos naquele conflito era o Japão. E o Japão era um inimigo ferrenho, as batalhas eram encarniçadas. Né? Ele estava dando muito trabalho para os Estados Unidos, porque o Japão tinha aqueles soldados e pilotos que eram conhecidos como kamikazes, né? É algo parecido com os soldados islâmicos do terror, né? O cara, ele se mata pelo exército dele, né? Ele se mata pela causa dele. Ele não é como um soldado ocidental que ele tem que cumprir a missão e quer sair vivo da missão para, sei lá, voltar para casa, reencontrar a família, a esposa, escrever um livro, contar as memórias para o filho, para os netos. O soldado japonês da época não era assim, ele se matava pela causa imperial, né? Pelo Império do Japão, como os soldados islâmicos aí, radicais. Né? Então, era muito difícil uma guerra contra o Japão. E o Harry Truman, né? Que foi o vice-presidente norte-americano que herdou o país depois da morte do Franklin Delano Roosevelt, né, que era o presidente na época da guerra, né, ele não tinha outra opção a não ser jogar as armas nucleares, as bombas lá, para quê? Para encerrar a guerra. Né? E foi difícil, porque eles jogaram em Hiroshima e Nagasaki e por um pouco o Japão não se renderia. A terceira bomba seria lançada em Tóquio, né? Bom, mas por que eu estou dizendo isso? Relembrei esse fato histórico e estou fazendo essa comparação. Porque o Irã está se comportando, sempre guardadas as devidas proporções, da mesma maneira. Ele não se entrega, ele acha que ele tem condições de enfrentar. Né? E para isso, para resolver essas questões, né, lá atrás, há milênios atrás, foi escrito a arte da guerra do Sun Tzu, que ele deixou bem claro que você não deve se indispor, você não deve empreender uma guerra contra quem você não pode vencer. Quando o Irã está empreendendo uma guerra contra os Estados Unidos da América, ele não pode vencer. Os americanos, eles têm vantagem financeira, né, econômico-financeira, eles têm vantagem militar, eles têm vantagem no campo do dispositivo moral, coisa que a mídia globalista está tentando desfazer. Eles têm vantagem no campo da percepção da mente humana. A maior parte das pessoas do mundo querem viver como americanos e não como iranianos. Então os Estados Unidos têm 1 milhão de vantagens, né, que o colocariam numa posição muito melhor para vencer essa guerra. O que os iranianos têm? Uma loucura insana, uma radicalização de achar que podem empreender essa guerra e vencer. Não é? Muito parecido com o Japão imperial lá dos anos 40. Né? Então, todos esses acordos, embora a mídia chame de fracassado, não deu certo, não chegou a um acordo, e o Irã está fazendo isso propositadamente, eles vão construindo esse dispositivo moral que o Trump precisa para uma hora fazer uma reunião e dizer assim, olha, a gente tentou de tudo, a gente fizemos várias reuniões, foram muitos meses, nós tentamos dar a eles várias alternativas, várias saídas, e infelizmente eles não aceitaram, eles não quiseram, eu não tive outra alternativa a não ser fazer isso aí, né? Obviamente que é muito diferente, o Donald Trump não vai, em hipótese alguma, usar uma arma nuclear lá, mas ele pode muito bem, sim,
usar armas menores, táticas, para destruir essa infraestrutura do Irã. O que eu já disse no canal, torno a repetir, você muda o foco do regime iraniano, você tira o foco deles, o esforço de guerra, para um esforço de reconstrução. Eles vão ter que se ocupar em reconstruir toda a infraestrutura que foi atingida e vão ter que abandonar a guerra forçosamente, né? Vamos ler esse texto, então, que fala sobre esse encontro, que, na verdade, as delegações não vão se encontrar diretamente uma com a outra. Elas vão lá, vão conversar com o chanceler do Paquistão, a primeira delegação, depois vai a segunda delegação e também faz uma nova conversa, né? Então é o seguinte, ó. Essa é uma matéria do MSN, data de hoje, saiu hoje de manhã. Ó. Chefe da diplomacia iraniana entrega em Islamabad as respostas aos Estados Unidos. Ó. No Paquistão encontram-se este sábado, 25 de abril, delegações iranianas e norte-americanas para discutir os termos de um eventual acordo. As duas delegações não entraram em contato direto uma com a outra. O chefe da diplomacia do Irã, Abbas Araqi, entregou hoje em Islamabad ao chefe do exército paquistanês as respostas de Teherã a todas as propostas norte-americanas para acabar com a guerra, de acordo com a televisão estatal iraniana. O documento visa chegar a um acordo e consolidar, de uma vez por todas, o cessar-fogo que ainda está em vigor, ou seja, a guerra está em cessar-fogo, né? Até o prezado momento, essa matéria é por volta do meio-dia de hoje, não existem perspectivas de um encontro direto entre as duas delegações, a iraniana e os americanos. Eles não vão se encontrar, não vão conversar mais um com o outro. Não. Em Islamabad, Abbas Araqi entregou uma nota às autoridades paquistanesas. A televisão iraniana avançou que a nota é exaustiva e aborda todas as preocupações de Teherã, né? Pois a gente vai ver aqui, né, quais são os principais pontos para se chegar a um acordo, né? O cessar-fogo, que foi negociado originalmente para durar 2 semanas, a partir de 8 de abril, foi prorrogado sem um prazo definido pelo Donald Trump, né, criando então espaço para diplomacia, mas prolongando o clima de incerteza. Isso é muito ruim para as bolsas, para a economia global, para o preço do petróleo, né? Isso é muito ruim, toda essa incerteza, né? Essa foi uma matéria do MSN. A Veja também publicou uma matéria dizendo que, sem uma negociação direta entre as equipes, o Irã entrega ao Paquistão a proposta que convém a eles, né, para o acordo, a melhor proposta que convém ao Irã, né? Em meio a uma nova rodada de negociações pelo fim da guerra no Oriente Médio, o chanceler Abbas Araqi, né, iraniano, entregou hoje, sábado, dia 25, ao Paquistão as exigências. Usou uma palavra péssima, né? Eu acho que o Irã não está numa posição para fazer exigências, né? Informação vem da agência Reuters. O conteúdo do documento ainda não foi divulgado, né? Também viajam para representar os Estados Unidos. Dessa vez, então, eu comi bola, vou me corrigir. Não foi o James David Vance, mas sim o Steven Witkoff e o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump. Então, dessa vez, corrigindo aqui, não foi o James David Vance, né? E sim o Steven Witkoff e o Jared Kushner, que faziam lá atrás as primeiras negociações, né? Tratativas indiretas mostram, obviamente, uma piora no clima entre as duas nações, né, em prol de uma negociação, já que há 3 semanas representantes dos dois países, incluindo o vice-americano James David Vance, chegaram a se encontrar pessoalmente e não resolveram, não teve acordo. Na sexta-feira última também, porém, o presidente Trump disse que havia expectativa de que a nova proposta do Irã poderia atender às suas exigências. Ele chegou a declarar que os Estados Unidos estavam lidando com pessoas que estão no comando agora, né? Ou seja, o Steven Witkoff e o Jared Kushner, né? Agora, quais são os principais pontos que eles têm em discordância para se chegar a um acordo, né? Eles têm esses pontos de discordância para eles chegarem a uma conclusão, o que é melhor
para as duas nações, né? Eles precisam chegar a um denominador em comum. E a CNN colocou uma matéria sobre esse denominador comum, os pontos em discordância. Tem um áudiozinho aqui, eu quero tocar um pedacinho para a gente ouvir, tá bom? Vamos ouvir um trechinho desse áudio da CNN então. Estados Unidos x Irã. Entenda os principais pontos de discordância para um acordo. Segunda rodada de discussões sobre a guerra continua incerta em meio a tensões. Como temos noticiado, o vice-presidente J.D. Vance deve deixar Washington hoje com altos funcionários americanos rumo ao Paquistão, antes da próxima rodada de negociações sobre a guerra com o Irã, segundo fontes da CNN. Uma segunda rodada de negociações entre as delegações americana e iraniana está prevista para quarta-feira 22 em Islamabad. Essa matéria dos pontos em comum, ela tem 4 dias, mas ela está valendo para as negociações de hoje. Aqui vocês perceberam que ela estava dizendo que iria o James David Vance, mas o Trump já mudou, já não enviou o James David Vance. Mas como aqui nessa matéria o principal são os pontos que eles têm que chegar em acordo, eu estou colocando ela aqui. Vamos voltar a ouvir. Capital paquistanesa, disseram as fontes. Elas observaram que a situação permanece instável devido à contínua troca de farpas entre os dois países. Tudo indica que ainda existem diversos obstáculos a serem superados. Aqui estão os principais pontos de impasse. O destino das reservas de urânio do Irã. Trump sugeriu na semana passada que o Irã concordou em enviar suas reservas de urânio altamente enriquecido para os Estados Unidos. Uma afirmação que foi rapidamente refutada por um alto funcionário iraniano, que disse que a exigência era inviável. Teherã possui cerca de 400... Bom, vamos lá, vamos tentar explicar por que o Trump fez esse acordo e depois apareceu uma outra alta autoridade iraniana dizendo que esse é um ponto que não tem acordo. Porque o Irã, né, não sei se vocês estão acompanhando aí, o Irã também está rachado, né? Lá dentro o presidente tem uma posição, a guarda revolucionária tem uma outra posição, eles estão divididos, né? Inclusive, né, aí já é um ponto que não dá para ser confirmado ainda, dizem, né, que o Ayatollah, o novo Ayatollah, não manda em nada, que quem está tomando as decisões pelo país não é mais esse grupo teocrata religioso, e sim a própria guarda revolucionária, que está em constante conflito com outras autoridades, principalmente ligadas ao presidente o Massoud Pezeshkian. Então é por isso que está dando essa divergência. Uma hora o Trump fala que eles aceitaram, aí vem um outro cara e fala que não. Vamos continuar. 500 quilos de urânio enriquecido a 60%, uma quantidade significativa. Uma das propostas que tem sido discutida envolve o desbloqueio de ativos iranianos em troca da entrega de reservas. O Irã solicitou um alívio substancial das sanções e o desbloqueio de ativos avaliados em mais de 20 bilhões de dólares, segundo uma fonte familiarizada com as negociações, em declaração à CNN. Restrições ao enriquecimento de urânio. A duração de qualquer suspensão do programa de enriquecimento do Irã continua sendo outro ponto de discórdia. O funcionário iraniano que falou à CNN rejeitou a afirmação de Trump de que Teherã concordou em interromper o programa indefinidamente, dizendo que o Irã nunca aceitará ser uma exceção ao direito internacional. Durante as negociações do fim de semana retrasado, negociadores americanos propuseram uma pausa de 20 anos no enriquecimento de urânio pelo Irã, disse a CNN uma fonte familiarizada com as discussões. O Irã respondeu com uma proposta de suspensão de 5 anos, que os Estados Unidos rejeitaram, segundo um funcionário americano. Reabertura do Estreito de Hormuz. O mundo respirou aliviado na última sexta-feira 17, quando o Irã anunciou a reabertura da importante rota marítima, que estava praticamente fechada há quase 2 meses. Mas o alívio durou pouco. Teherã logo reimpôs as rígidas restrições à navegação em resposta à declaração de Trump de que o bloqueio americano aos portos iranianos continuaria até que um acordo fosse alcançado. 2 navios relataram ataques no sábado enquanto tentavam atravessar o estreito. Pois é, então vocês viram que eles têm alguns pontos de divergência. O Irã não está querendo, né, uma ala das autoridades iranianas não querem entregar urânio enriquecido. O Trump deve estar negociando, eu acredito, com o presidente, com autoridades ligadas ao presidente, né? A ala mais radical é a Guarda Revolucionária, porque acompanhou, né,
vem acompanhando o Irã desde a Revolução, lá em 1979, isso foi criado para proteger exatamente a revolução deles, né? Então, são pessoas muito mais radicais, principalmente sob o ponto de vista de olhar para o Ocidente com desconfiança, não é? Enfim, eu mantenho ainda aqui a minha posição. Eu acredito que, embora isso pode ser que eles não cheguem em um acordo, o Trump vai aos poucos, com todas essas negociações infrutíferas, ele vai construindo esse dispositivo moral. Até porque, gente, sejamos sinceros, vai chegar uma hora, e aí eu estou falando de bolsas caindo, de preço de petróleo, de crise global, né? Que o próprio mundo vai clamar por uma abertura do estreito, né? E aí, nesse momento, o Donald Trump vai estar com a faca e o queijo na mão para ele fazer o que tem que fazer, né? Agora, pode ser que ele ele está usando essa expressão, vou atacar a infraestrutura iraniana, pode ser que ele faça isso só lá na ilha de Karg, que é aquele ponto ali, logo na entrada do Golfo Pérsico, ali, cruzando o estreito, né? Por onde os iranianos controlam o fluxo de navios que passam pelo próprio Estreito de Hormuz, né? Enfim, vamos ver o que sai daí, desse encontro indireto entre as equipes, né, sendo mediadas pelas autoridades paquistanesas aí. Vamos torcer para que saia um acordo, até porque nós aqui do canal, né, todo mundo que acompanha, a gente sabe, né, o Trump e o Donald Trump, ele tem que voltar a sua atenção para o nosso continente aqui, para a América Latina. Esse ano é um ano decisivo para os destinos do nosso continente. As coisas estão mudando numa velocidade muito grande desde o ano passado, né? Esse ano a gente vai ter mudanças, vai mudar agora no Peru, a Keiko Fujimori está em primeiro lugar, está com sede de vingança do antigo regime, né, do governo dos esquerdistas, por causa do ex-marido, né, que foi jogado na prisão. A situação é bem parecida aqui no Brasil, por causa do presidente Bolsonaro, que não colocou a mulher, mas colocou o filho, né? A Colômbia, a gente sabe que o Gustavo Petro não tem mais credibilidade com o seu candidato, ali está bem atrás, né? Vai perder a eleição. Então, aquilo que eu já venho dizendo no canal, né? As coisas vão mudar radicalmente na América Latina, ainda mais agora com a criação desse Shield of Americas, né? O escudo das Américas, né? O bloco efetivamente antagônico ao Fórum de São Paulo, né? Então, só que para o Donald Trump dar total atenção para todas essas questões, né, que são muito mais importantes para nós aqui, né, do nosso continente, ele tem que se desvencilhar dessa roubada, né, desse buracão aí que ficou essa situação envolvendo Israel e o Irã, né? Tá difícil porque o Irã é radical, mas vamos torcer. Se Deus quiser, vai sair algo daí. Isso, aquilo que eu venho dizendo, né? O Trump tem que terminar até o dia 4 de julho, né? É uma data importante para ele, né? Então, gente, muito obrigado a todos. Quem puder ajudar o nosso canal, segue sempre o número da conta e a chave do Pix. Eu agradeço imensamente aqueles que ajudam o nosso trabalho aqui. Como todo mundo sabe, o canal é desmonetizado. A única maneira da gente conseguir, né, tocar o barco aqui, seguir com o nosso trabalho, através dessas doações. E nós vamos enfrentar tempestade logo ali na frente, né? Por conta das eleições no Brasil, a gente vai ter que ficar sem falar sobre o cenário brasileiro por muito tempo, né? Talvez uns 3 meses, aí 4 meses. A gente fala muito pouco aqui. Aqui no nosso canal eu falo mais sobre né, essa que eu chamo de guerra do cume da montanha, que acaba impactando o Brasil. Então eu decidi que por o Telegram, como é mais difícil de fazer qualquer tipo de censura, eu vou comentar sobre, né, as coisas brasileiras no Telegram, tá bom, gente? Lá nos 2 grupos, o Gelpo MRS e o Gel Discussões, para a gente poder manter essa plataforma aqui, tá? Um grande abraço a todos, muito obrigado, um excelente final de semana, eu volto amanhã, valeu pessoal!
Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e se gostou, por favor, compartilhe. Obrigado, valeu, até mais.